Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre um botão que permite o usuário selecionar as colunas visíveis e também configurar a exibição dessas colunas, né, como o alinhamento, a largura e também reordenar a posição delas na tela. Muitas vezes é interessante disponibilizar esse recurso para o usuário quando você quer exibir para ele uma quantidade de colunas, mas quer permitir que ele possa selecionar dentro de um universo maior de colunas. Para fazer isso funcionar, primeiro eu vou explicar sobre o botão e depois vou mostrar como nós podemos configurar quais colunas vão estar visíveis inicialmente e quais não vão estar. Bom, primeiramente o botão colunas é um botão que vai vir por padrão criado em toda a listagem do Creator. Você que está acompanhando o curso não deve ter visto esse botão em vídeos anteriores porque ele ainda foi desenvolvido durante a fase beta. Mas a partir desse momento ele estará presente em todas as páginas. Vamos explicar então a configuração do botão colunas, né? Então ele é um botão que tem um ícone, tem um label, né, colunas, mas se você achar demais, você pode deixar só o botão também, né, dependendo aí como você entender a ocupação de espaço na tela. Esse botão vai estar conectado com o método padrão, né, ou seja, ele sempre vai existir, que é o onSelectColumns, que é um botão, é um método, né, aliás, que vai fazer o quê? Ele vai abrir esse diálogo, né, de seleção de colunas, né, e também vai permitir abrir essa janela com a configuração detalhada. Então, esse método onSelectColumn faz isso. Para funcionar bem, a gente vai desligar o Register State para ele não trocar a URL quando for acionado. É importante que ele execute apenas esse método e não a página client list inteira. Se a gente desligar aqui, ele vai carregar a página inteira dentro daquele pop-up, né? Então executa só o método onSelectColumns. Não vai estar disponível em mobile, por quê? Para mobile, a gente esconde o botão colunas, até algumas colunas aqui que a gente tem que botar para não estar disponível em mobile também. A gente esconde porque, caso contrário, ficam muitos botões lá em cima, né? Então esse botão, por padrão, a gente deixa desligado, mas se você quiser, você pode ligar. E a opção abrir em popover é a opção que faz com que esse método abra, então, num diálogo de pop-up, né? Que facilita aí o usuário a interação. Ele é uma ação acionada por GET, não por POST, também é importante marcar GET aqui. Caso contrário, ele vai tentar enviar o formulário inteiro como parâmetro, né, para essa janela, o que é desnecessário e pode muitas vezes não funcionar por causa das validações. E o flow to right é para ele ficar sempre alinhadinho à direita aqui na tela, ok? Agora, como nós podemos configurar as colunas visíveis? Bem simples, eu clico em cima da coluna e vou botar visível ou não. Quando eu botar visível ou não, ele vai mostrar de uma cor diferente a coluna ali na parte de cima. Isso vai fazer com que inicialmente ela não seja visível na listagem. É bem interessante, porque às vezes você tem um universo de, por exemplo, 20 colunas, mas quer exibir para o usuário apenas umas 6 ou 7, mas quer deixar as outras disponíveis para ele escolher. Então eu vou salvar aqui, eu vou atualizar aqui o meu sistema, que eu estou rodando local, e vou dar um F5. A gente vê que as colunas já não estão mais exibidas aqui na tela, mas se eu clicar no botão colunas, aparece ali tipo de pessoa e cidade. Então, inicialmente elas não estão disponíveis, mas o usuário pode aqui marcar a qualquer momento e adicionar essas colunas, ok? Então é isso que faz o botão colunas, né? O usuário vem aqui, ele pode daqui um pouco desmarcar algumas colunas, como fone e e-mail, e é importante também salientar que isso vai para a exportação, né? Ou seja, a coluna que ele desmarcou é respeitada, essa questão de desmarcar na hora de exportar. Também no botão colunas você vai ter a opção mais opções, e aqui você vai poder trocar inclusive a ordem das colunas. Vou botar aqui, por exemplo, o ID para o final, posso pegar aqui ainda, desmarcar uma coluna, por exemplo, o telefone e o e-mail, vou botar como não visível, e aí eu posso deixar essa janela aqui embaixo e ir aplicando para ver como fica lá em cima. Ou seja, você pode ir trocando aqui até o tamanho das colunas. Ó, o ID está pequeno, vou botar grande. Apliquei lá, eu já vejo como fica, né? Como reflete essa alteração. Por exemplo, aqui está muito grande, eu vou botar pequeno, né? Então eu vou ajustando conforme a necessidade. Quando todas as colunas estão com a mesma dimensão, existe uma distribuição proporcional entre elas, né? A não ser colunas muito pequenas, que daí se destacam um tamanho menor do que aquele padrão. Mas aí a gente já viu que ele alterou, inclusive se você for exportar aqui, essas definições vão junto na exportação, ok? Então vou voltar aqui, botar o ID de volta para frente, aplicar e fechar, pronto, né? Querem trocar a proporção, está muito pequena, vou botar pequena, aumentou um pouquinho ali a largura do ID também, ok? Então,
Para começar, você pode desmarcar algumas colunas para elas não serem visíveis, né? E o botão colunas, ele vai então permitir você trazer para a tela, né? Trazer para visibilidade essas colunas, desmarcar, e aqui nas mais opções você pode alterar a visibilidade, o alinhamento, né? O tamanho e também a posição da coluna dentro da data grid.